Pô, as pessoas que toparam, eu quero de coração primeiro aqui agradecer por toparem participar disso. Turma, são conversas, como eu falei, que transformam. A gente deixa de enxergar as coisas construtivas que tem nesses processos, mesmo quando coisas ruins acontecem. Eu tive câncer e depois do câncer eu acho que o que os outros, quando você diz o que os outros pensam, não me interessa mais. E veio cobrar de mim assim, eu não gostei da maneira como ele falou, né? Que eu fiz isso, eu fiz aquilo. O que vem aqui para conversar com você, para saber o que você fez da sua vida. Nada é tão importante para você não se dar importância. Isso me trouxe um auto-julgamento muito grande, assim. Foi um período muito difícil da minha vida. Corpinho meio de violão, faz cinturinha. Isso me incomodava de um tanto, de eu me julgar mesmo do corpo, de olhar pro meu corpo e julgar meu corpo. Sabe aquele tipo de conversa que geralmente quando você começa a falar, parece que sai tudo? Vem choro, vem alegria. Geralmente são aquelas pessoas que a gente tem confiança realmente de poder se abrir. Então, turma, eu estou iniciando esse vídeo aqui para falar de um vídeo que já foi gravado. E é um vídeo que nunca tinha sido gravado, que é de um encontro do nosso Clube da Transformação. Eu fiz uma live e fiz esse convite para virem para o encontro lá pelo Google Meet, que a gente consegue se ver, consegue trocar realmente, falar. E, pô, as pessoas que toparam, eu quero de coração primeiro aqui agradecer por toparem participar disso. Turma, são conversas, como eu falei, que transformam a vida da gente. Fazem a gente crescer, a gente realmente aprende e ensina compartilhando nossa experiência. Então eu também quero falar aqui, acho que como um guardião desse círculo, que esse é meu papel, como um guardião do nosso clube ali de transformação, do nosso grupo da Mandiocada, esse vídeo eu vou botar os comentários retidos. Todos os comentários que passarem por aqui vão passar pela minha aprovação antes. Se eu não aprovar seu comentário, provavelmente é porque você está opinando na história, na vivência de uma outra pessoa. E a intenção desse nosso grupo é ser um espaço de acolhimento. Por isso que nunca foi gravado, nunca foi postado como acontece o encontro aqui. Mas como essas pessoas toparam e estavam ali junto com a gente, eu agradeço pela confiança e por toparem estar aqui junto com a gente. Quando eu falo a gente, é eu e vocês todos que estão aqui assistindo esse vídeo, toparem, abrir um pouquinho da experiência de vida. O que a gente viveu, não tem ninguém que pode falar. É mentira, tá errado, tá certo. Se foi vivido, é uma experiência. E se é uma experiência, tem um aprendizado. Então, com muito amor e respeito, vou deixar para vocês conhecerem um pouco de como funciona o nosso Clube da Transformação, o nosso grupo da Mandiocada, com esse vídeo. Um vídeo bem mais longo, mas com uma conversa profunda sobre auto-julgamento. Bom vídeo e turma, para todo mundo que participou diretamente nesse encontro, agradecido demais por compartilhar comigo e me ouvirem também. Beijo, beijo. Turma, eu iniciei a gravação, tá? Então eu tô considerando que quem tiver aqui tá topando, tá junto com a gente. Deixa eu só pegar aqui que a Xuxunda falou, que o Sr. Carlos falou, ficou legal, né? Ao vivo, no final, poderíamos fazer um debate sobre o tema de publicar no YouTube. Poderão haver pessoas que não queiram a posteriori. Da minha parte, tudo bem. Por enquanto, anteriormente houve muitas confissões muito pessoais. Só, cara, é por esse ponto que eu quero, assim, manter, da minha parte, ser esse guardião, realmente. O canal do YouTube é meu. Aqui dentro eu controlo a postagem. Então, ali no vídeo, eu quero realmente colocar no vídeo como comentário retido, ou até desativar o comentário. A intenção não é postar para outras pessoas poderem vir debater. A oportunidade de estar aqui junto com a gente, com amor e respeito no encontro, a gente fez pela live. Quem está aqui agora recebeu o convite para a gente estar aqui junto. Topou. Acho que é a principal coisa, topou estar aqui junto. Então, assim, acho que dá para a gente ir, porque, só, Carlos, por mais que seja extremamente pessoal, é o que eu falei, para mim, ninguém tira isso da gente. Ninguém tira, porque se você vivenciou, pelo menos eu, sou Carlos, está falando, porque já participou de vários encontros. Turma, tem encontros nossos aqui que vai para o choro mesmo. Um choro de tristeza, um choro de emoção, um choro de poder falar, muitas vezes, pela primeira vez, algo que nunca foi falado.
Então, assim, turma, eu falo de coração mesmo, com muito amor e respeito da minha parte aqui. Agradeço todo mundo que está aqui agora, falando o nome de cada um mesmo. Rita, Patrícia, a Wilziane, a Valdelúcia, a Angelina, o André, Chuchu, Luísa, e o Carlos, acho que por confiar. Você pode ser com toda certeza que eu vou assumir esse papel nesse vídeo de guardião. Tanto ali nos comentários, em tudo. Porque a intenção não é essa. Eu acho que esse tipo de partilha é muito rico. Tem feito parte do meu processo de me transformar e acho que vocês toparem, a gente tá junto aqui por esse encontro no Google Meet, compartilhar depois ali no YouTube, eu tenho certeza que vai somar. Vocês podem ter certeza. Pouquíssimas pessoas vão comentar, mas todo mundo que assistir esse vídeo, de alguma forma, vai se ver ou em todas, ou pelo menos em uma das experiências que a gente vai compartilhando aqui. Então, turma, antes de eu puxar uma meditação rapidinho, acho que mais para a gente chegar todo mundo aqui, eu quero trazer para vocês o que a gente tem de acordo coletivo no nosso grupo. Para esses encontros, que são esses acordos, também é válido no nosso grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp ele é uma extensão. Como o Socrates falou, tem assuntos aqui, turma, que a gente troca aqui no encontro, e depois esse assunto rende lá no grupo do WhatsApp, porque a gente está ali se acolhendo, trocando, compartilhando experiências mesmo. Então, turma, o que a gente realmente espera? O que a gente quer aqui dentro do encontro? Primeiro, sigilo e parceria. É um espaço nosso de acolhimento, de honestidade, de sinceridade. Eu acho principalmente essas três palavras, acolhimento, honestidade e sinceridade, com a gente mesmo. Porque a gente consegue ter esse acolhimento, essa sinceridade, essa honestidade no ouvir e compartilhar de quem está topando participar aqui com a gente. É um espaço de compreensão, de muito amor e respeito, principal, que fala em primeira pessoa. Ah, porque eu tenho uma amiga, um amigo que passou por algo semelhante. Fala sobre a sua experiência, isso é transformador. Tudo. Falar sobre a nossa experiência, acho que isso traz sabedoria. O simples fato de trazer para fora faz você pensar para poder falar. O pensar já te faz, talvez, repensar o que você pensou a vida inteira, mas nunca falou. E, do outro lado, o que a gente não quer no encontro? Julgamento, desconforto, agressividade, mentira, incompreensão, histórias sobre outras pessoas, ser dono, dona da verdade. Então, a gente não está aqui para concordar ou discordar. Ninguém quer ser professor, professora. E um ponto principal, isso aqui, apesar de ser um espaço extremamente terapêutico, não substitui uma ajuda profissional, não é uma terapia. Mas eu posso falar por mim, é um espaço extremamente terapêutico mesmo. E, turma, câmera, quem sentir, como eu falei, fica à vontade, não é obrigatório abrir. Microfone, se alguém te pede para manter o microfone desativado, porque como a gente está numa videoconferência, um sonzinho igual aqui, por exemplo, se vocês estiverem falando, vocês vão ver que eu vou desligar meu microfone também. Só o Tupã, a Maia pode latir aqui, pode passar um carro. E aí, talvez, pegar a Luísa como exemplo, a Chuchu está falando alguma coisa, o meu áudio pega e corta a fala dela. Tira a possibilidade dela falar, sabe? Do respeito da fala, realmente. Então, turma, fala se quiser, não é obrigatório. Quem quiser falar, aqui no Google Meet tem esse recursinho do levantar a mão. Para quem está no celular, talvez vai ter os 3 pontinhos, e aí vai ter esse símbolozinho da mão, porque para mim aqui aparece em ordem cronológica. Aí eu chamo a palavra realmente em ordem cronológica para poder falar. E, turma, apesar de a gente estar gravando, vai estar no vídeo. Então, se for fazer um print da tela nos nossos encontros, que não são gravados, essa é a primeira vez que o encontro está sendo gravado, como eu falei, eu agradeço vocês terem topado, é uma das regras que a gente tem também, um dos acordos nossos, de não tirar print, não fazer imagens, por exemplo, pegar o celular. Estou no encontro do grupo da Mundiocada, sabe? Para a gente manter esse espaço nosso mesmo. Então, mais uma vez, de coração, agradecido demais por topar estar aqui junto com a gente. Então, vamos fazer uma respiração, uma meditação rapidinho, mas eu acho que para a gente poder chegar aqui nesse momento nosso, a gente estar realmente presente, no tempo que for possível estar presente, tá? Então, mesmo que você esteja sentado, deitada, da maneira que for mais confortável, te convido a fechar seus olhos.
Vai aos poucos levando a sua atenção para a sua respiração. Perceba como você está inspirando e expirando. Se você está esvaziando o seu pulmão inteiro. Apenas foque no como você está respirando nesse momento. Sem querer controlar. Apenas deixe o seu corpo respirar da maneira que for mais confortável nesse momento. Se imagine agora como se você pudesse se ver na posição que você está. Como se você estivesse se olhando por fora. Apenas se permita se observar, olhar para você com carinho. Leva atenção para o seu corpo. Tenta prestar atenção em cada parte do seu corpo que está apoiado na cadeira, no sofá, na cama, onde você estiver. Perceba cada parte do seu corpo que está em contato com algo. Te convido agora a, com essa atenção no seu corpo, com esse foco na sua respiração, a fazer 3 respirações bem profundas, procurando esvaziar o seu pulmão ao máximo e inspirando até sentir que você preencheu o seu pulmão como um todo. Perceba como o seu corpo reage a essa respiração, quais pensamentos vêm na mente. E assim que você finalizar essas 3 respirações, apenas deixe a sua respiração fluir normalmente. Aos poucos, vai abrindo seus olhos, voltando aqui para a tela do celular, para a tela do seu computador. Eu te convido nesse momento a olhar para a tela, para cada imagem, para cada rosto de cada pessoa, das 9 pessoas que estão aqui agora, que de maneira, acho que, diria eu, até muito corajosa. Está topando participar aqui junto com a gente e trabalhar esse auto-julgamento, vir para fora realmente e a gente poder estar aqui junto. Turma, como eu falei, os encontros nossos, geralmente, eu pego questão de 3 minutinhos, 5 minutinhos. Foi uma coisa que a gente combinou na construção, porque a construção dos nossos encontros também é feito junta lá no nosso grupo. A gente troca uma ideia e conversa realmente para poder construir junto. Então, não era algo que se fazia antes.
Porém, a gente passou a fazer, de eu dar essa opinião. Um pouco do que eu trouxe na live agora antes também, para quem estava junto com a gente lá na live. E para mim, turma, quando eu penso no auto-julgamento, o que fazer para se livrar disso, a primeira coisa é buscar entender aonde que vem o auto-julgamento, de onde que surge. Cada um aqui, inclusive eu, vai se julgar de uma forma diferente, num ponto diferente, vai ter um julgamento que se faz tanto para você, talvez com outras pessoas. Tá, mas aonde começou isso tudo? Como que eu iniciei? Aonde que eu aprendi que isso pode, que isso não pode, que isso é certo, que isso é errado, que isso é feio, que isso é bonito, que isso é santo, que isso não é santo. Trouxe um tanto de coisa aqui, mas que para mim eu chamo de o eu social. Tem a forma com que eu aprendi, aonde eu fui criado, com quem eu fui criado. Então, isso vem formando o que eu entendo do que é viver. Se eu tivesse sido criado, nascido com o mesmo pai, com a mesma mãe, porém, foi o exemplo que eu trouxe, tivesse nascido na China, será que eu ia ter o mesmo pensamento? Ia ter as mesmas crenças do que pode e que não pode, do que pode e que não pode até comer? Tudo isso é diferente. A gente é o somatório do que a gente aprendeu pelo ensino, pelo exemplo e pela experiência. Vendo pelo ensino quem nos ensinou, pelo exemplo que a gente viu no dia a dia, onde a gente conviveu e viveu, isso muda de bairro para bairro. Muda de rua, na casa, uma casa, uma do lado da outra. A família tem uma religião, a outra tem outra religião, vizinho ali de lado. Já vai mudar a crença, vai mudar o que é certo, vai mudar o que é errado do que aprendeu. Então, o auto-julgamento, ele sempre nasce aí. O que você aprendeu, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado? O que você deve ou não deve fazer para viver a sua vida? Só que, infelizmente, turma, esses padrões do que é o viver a vida, ele vai atualizando constantemente. E, para mim, é o que eu chamo de um ciclo de infelicidade, que leva a gente para dentro de um auto-julgamento constante. Leva a julgar outras pessoas também. Eu sempre defini em 3 palavrinhas, que é o padrão, comparação, competição. Então, padronização, uma comparação, uma competição. Padronizo o que é a minha ação. Até o que eu tenho que acreditar, o que eu não posso acreditar. O que eu posso comer, o que eu não posso comer. O que eu posso vestir, o que eu não posso vestir. Os lugares que eu posso frequentar, os que eu não posso frequentar. Parece que isso tudo vem da onde eu fui criado, do que eu aprendi, do que é certo, do que é errado. Até turma falar que não. Eu falo, eu branquinho, eu tenho lugar de fala para falar sobre o racismo contra negro? Eu acredito que sim. Só que é um lugar ruim de falar. Porque o meu lugar é as piadas que eu aprendi a vida inteira e replicava falando mal. Era a forma de abordar um amigo que era negro e falar, leva tudo, mas deixa a vida. Mas não tinha o mínimo tino, achava como brincadeira, mas não via. O lado que eu iria assumir, o meu lugar de fala, para falar sobre o racismo, seria do racista. O cartel de piada era gigantesco, que eu tinha por padrões de piadas que eu aprendi pelo ensino, alguém me dando um exemplo, ouvi e replicava. Crenças sobre religiões. Tal religião é todo mundo desse jeito, daquela outra é todo mundo desse jeito. Foi assim que eu aprendi. Realmente, todo mundo é muita gente. Mas tem um padrão que me fazia comparar e meio que entrar num ciclo de competir. Não tem como ser feliz, tudo. Olhando para fora. A gatinha que seu cara de botou. Então, turma, não tem como. Você fica num looping que você vai ficar girando. Não tem jeito. Angelina, eu desativei seu som aqui só para não ter corte, interferência. Estou finalizando aqui também já. Então, para mim, o julgamento, então, ele vai nascer no como a gente aprende, aonde você viveu. E ele vai fazer a gente girar, pelo menos eu me vi girando, me vejo girando muitas vezes, esse ciclo que eu chamei de ciclo da infelicidade. Buscando atender um padrão, como trouxe a Rita lá na live, muitas vezes buscando uma aprovação por um medo de uma rejeição, e aí eu comparo pelo que eu aprendi, penso até na forma de falar, por exemplo, com família onde que é mais complicado de trabalhar isso. Pelo menos para mim, pela minha experiência, pelo que eu já ouvi nos atendimentos, o que eu fiz. Mas ele vai nascer numa comparação por um padrão que você está buscando atender e vai acabar competindo por isso. O competir, não pensa em luta, em corrida, é o querer atingir algo.
uma meta, um objetivo. O meu padrão é atingir aquele corpo parecido com o do André. Trincado, tal. O André virou meu alvo. Eu começo pelo padrão, o André, me comparar com ele, aquele corpo perfeito, e competir para chegar naquilo ali. Aquilo ali agora virou meu alvo. Estou usando o exemplo aqui do André, mas é para tudo, como eu trouxe na live. É padrão de beleza, é padrão de forma de pensar, é Olimpíadas Brasileiras de matemática, de português, de inglês, de física, de biologia. É uma competição pela inteligência, pelo pensar. Desde que eu me entendo por gente, tenho Miss, a Mister, tudo lá, mundo, mais bonito, homem mais bonito, mulher mais bonito, que já não ganharia hoje. Isso faz a gente entrar num ciclo de auto-julgamento mesmo, quando o foco nosso está para fora. Então, turma, deixando a minha opinião realmente do como eu vejo o auto-julgamento, eu gosto de deixar a fala aberta agora, para quem sentir e quiser compartilhar, não só direto sobre o tema, mas como chega isso para você, como você já se viu se julgando. Eu anotei alguns exemplos que eu fui lembrando aqui, até antes da gente entrar aqui no encontro, de coisas que eu me julgo ou me julgava até muito, sabe? A ponto de mudar atitudes, mudar o meu jeito, mudar até fisionomia para atender um padrão que não era meu. Pelo que os outros falavam que eu tinha que ser, pelos outros falavam que eu tinha que ser. Então, um convite, como eu falei, quem sentir e quiser pegar a palavra, usa o recurso de levantar a mão, que aí entra na ordem cronológica, eu vou chamando aqui depois também quem está na ordem para mim aqui, né? E o outro convite, eu sempre falo, para a gente lembrar que a gente está aqui, compartilhando nossa experiência, nossa vivência. Quem for pegar a fala, na hora que você for iniciar a sua fala, e para a gente saber que você encerrou sua fala, porque não é para ninguém abrir o microfone também. Eu concordo com o que o Carlos falou. Não é a ideia. É a gente poder compartilhar. Então, na hora que você for pegar a sua fala e finalizar a sua fala, faz um gesto de amor para a câmera. Mesmo que a gente não estiver te vendo, né, vou entender que fez. Se você quiser só falar, não precisa abrir a câmera para falar também, não. Manda um coraçãozinho, um beijo, um alto abraço. Acho que para lembrar. Na hora que a gente faz isso, vai lembrar a gente que a gente está aqui nesse espaço com esse amor e esse respeito. Então, turma, para eu não monopolizar a fala mais do que eu já peguei aqui nesse momento para trazer um pouco do como é que vai funcionar o encontro, trazer um pouco da minha opinião sobre o auto-julgamento, que foi como eu fui mergulhando dentro dos meus processos, e depois eu compartilho um pouquinho também aqui do que eu anotei. E se vocês me verem de cabeça baixa, é porque não sei se falarem, pode ter certeza que vai vir coisa que eu não tinha pensado e que eu vou querer anotar. Então, turma, passo a palavra para quem sentir. André, já levantou a mão, fica à vontade, meu querido. A palavra é sua. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo André, estou aqui participando com vocês hoje, né? Aprendendo aí as lições da vida, né? Do dia a dia e compartilhar, assim, um pouco das experiências que cada um da gente tem com relação à realidade, com relação à nossa visão, particularmente falando, né? Cada um tem uma visão própria que vai sendo construída conforme a vida vai acontecendo para cada um de nós, né? E a gente vai entendendo essa forma de perceber a realidade de formas diferentes. E essa questão do auto-julgamento é uma questão muito delicada, que a gente, eu pelo menos, eu tento, de acordo assim, com coisas que eu já passei na minha vida, que já aconteceram, e com conhecimentos que foram chegando para mim também, né, que foram importantíssimos para mim não ficar preso nesse estado, que, em última análise, se a gente for para pensar, auto-julgamento é mais um estado até de lamentação. Né? A gente se coloca num estado de lamentação constante com a vida. A gente deixa de enxergar as coisas construtivas que tem nesses processos, mesmo quando coisas ruins acontecem. Né? Eu acredito assim que essa questão dual da realidade que nós vivemos, tem essa dualidade. Sempre vai ter coisas boas acontecendo, vai ter coisas ruins também, isso é inevitável, não tem como escapar disso. Né? E assim, eu percebo com a minha experiência, com os conhecimentos que chegaram até mim, em que eu tento carregar as coisas boas também, porque às vezes chegam conhecimentos até a gente, e dentro desses conhecimentos tem coisas que vão servir para você e tem coisas que realmente também não vão fazer sentido. Você entende? Então a gente tem que aprender a se reconstruir dentro desse processo, pelo menos eu tento fazer isso comigo, né? De estar se reconstruindo nesse processo, de pegar aquele conhecimento
que é importante, que todo conhecimento é importante, seja qual for ele, você trabalhar esse conhecimento, ver até onde é funcional para você aquilo ali, né? E carregar com você para você se manter nesse processo de transformação que outros conhecimentos chegarão também, de acordo à sua forma de tomar consciência dessas coisas, né? Então, assim, quando a gente começa a aprender esses caminhos da vida, a gente começa a prestar mais atenção também em julgamentos. Essa questão do julgamento eu acho uma coisa muito muito complexa, ainda mais nesse atual momento histórico que nós estamos vivendo, né? Então, uma coisa muito, né, chega até a ser chato de ver as pessoas brigando, né, criando divisões, né, sociais e tudo mais. Faz parte da história, tem a sua importância, sua relevância até certo ponto, né? A gente tem que tomar cuidado até onde a gente vai nesse caminho também, para a gente não entrar nem de um lado nem do outro, sempre manter um certo caminho de equilíbrio e ter uma visão ampla das coisas, da realidade, a gente não ficar perdido também nesse contexto, né? E aí a gente vê que é uma doença, acaba vendo até uma doença psicológica isso, né, em última análise. Porque as pessoas começam a ver uma determinada realidade, encara aquilo ali como uma única verdade e não enxerga as outras verdades que existem, né? Que a verdade, ela é ampla, ela não é uma coisa só, ela é variada para determinadas realidades, para determinada cultura social, para determinada estrutura familiar que você nasceu, né? Tem tudo isso, tá? Inserido dentro do nosso contexto psíquico humano, de construção humana que nós estamos tentando fazer, nessa passagem breve por essa realidade que nós estamos passando aqui, né? Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente ficar sempre atento a essa questão do auto-julgamento, aprender a se autoconhecer, né? Que eu acho que é fundamental isso, você aprender a conhecer quem você é como ser humano, e o que você quer atingir como objetivo humano na sua existência, né? Achar caminhos construtivos para a sua vida, principalmente caminhos ligados a questões mais de bondade, de amor, de respeito, de fraternidade, de união, de conhecimento também, porque tudo isso está interligado, e para que a gente possa se construir dentro de uma sociedade mais harmoniosa, e que seja justa e funcional para todo mundo, para todas as pessoas, né, em última análise. Sei lá, gente, a minha oratória não é muito das melhores, eu tento melhorar cada vez que eu participo dessas coisas, né, mas, assim, é mais ou menos isso que eu entendo um pouco, né, dessa questão de se auto-julgar, né, de se auto-analisar também, é outra função importante, uma coisa que eu aprendi na minha vida, que eu achei que foi muito legal, depois, né, somente na minha fase de adolescência, quando eu comecei a tomar um pouco mais de consciência dessas coisas, né, comecei a perceber um pouco mais essas coisas, e eu aprendi a me autoanalisar, né? Aprendi a me auto-perceber, assim, dentro das minhas questões filosóficas pessoais, né, digamos assim, né? E aí eu comecei a pensar um pouco mais sobre as coisas de mim mesmo e me perceber dentro do mundo, como eu interajo dentro disso tudo, né? E assim, eu por natureza, eu não sei, acho que é uma coisa que vem na minha infância já isso, eu sou uma pessoa extremamente filosófica. Então eu chego até a ser chato, tão filosófico que eu sou. Então, mas tudo bem, né? Fazer o quê, né? Cada um tem o seu jeito de lidar com as coisas, né? Mas é isso aí, galera. Passa a palavra aí para quem quiser falar aí. Agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Ô, André, agradecido por compartilhar com a gente. E no começo você trouxe uma coisa que eu queria compartilhar aqui também, e finalizando com o que você finalizou, né? Complementando tudo. Você comentou que tem muitos conhecimentos que a gente não usa, alguns conhecimentos que você vai botando em prática, treinando. Para mim, é o que eu sempre falei. Conhecimento, ele te dá inteligência. A prática do conhecimento te dá sabedoria. Porque aí você vai falar do seu lugar, do que você sente, depois de ter experimentado aquele conhecimento, realmente botar em prática, né? E a autopercepção, ela vem muito disso. Porque só é possível a autopercepção quando você está experimentando algo. Inclusive experimentando, buscar se auto-perceber, né? Eu pensava muito, como você comentou, você falou de ser filosófico também, né? Mas para mim, antigamente, era como se fosse coisa de bicho grilo, sabe? Me permitir parar e falar, tá, ó, não tá meu isquio, tá a nádega encostando, a perna direita tá o pé encostando na cadeira,
A perna esquerda está encostando a canela, não está o pé, porque está por cima. As costas está pegando aqui inteirinho, mas a lateral não está pegando. O curuto aqui de cima do pescoço não está pegando na cadeira. Como é que está essa postura para mim? Está dando uma leve dor na escápula, que é o ombro que eu estou com a bursite. Tá, o que eu estou pensando agora? O que eu estou sentindo agora? Que emoção que está mais dentro de mim aqui agora? Essa palavra não tem tempo para isso, não. Você não tem tempo para mim, para olhar para mim. Quem que vai olhar? Mas enfim, turma. A palavra está aberta, não tem ninguém na fila aqui, não. Deixa a palavra aberta. Só, cara, não sei se o senhor está querendo pegar a palavra, fez sinal, mas se for, fica à vontade. Sou Carlos, está mudo o microfone. Angelina, eu acho também que você pediu, se você quiser falar mesmo, aí já pega a palavra, assim que o Sr. Carlos finalizar a fala dele. Eu posso dar a palavra, está dando para ouvir? Eu posso dar a palavra para a Angelina, que ela já estava falando um pouco antes de mim. Na boa, depois eu falo alguma coisa. É só para não manter muito silêncio, né, também. Mas eu aguardo, Angelina. Se quiser falar antes de mim, eu te dou a palavra. Então, pode ser na continuidade, né, do teu pensamento, creio eu, né? Hum? Angelina, seu microfone está mudo. Tem um símbolozinho de microfone com um cortezinho nele, assim. Se você clicar em cima dele, ele libera o microfone. Vamos ver se a Angelina vai conseguir. Aí, agora foi. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade. Está dando para ouvir agora? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade. Me tocou muito o que você falou na live. Eu tenho mudado meus pensamentos há muito tempo sobre a vida. Como você disse, as crenças limitam a sua vida. E eu fui muito limitada por várias questões durante toda a minha vida. Eu estou até sem graça, porque eu estou achando que todo mundo é intelectual aí, só eu que sou burrinha. Não. Estou muito sem graça, mas eu senti vontade de participar, porque eu vejo que o que eu quero dizer é que eu tive câncer, e depois do câncer eu acho que o que os outros, como você disse, o que os outros pensam não me interessa mais. Saber o que não me interessa mais. Eu tenho um sentimento muito frustrante de ter sido dona de casa durante muito tempo, e depois que acordei para a vida não quer mais me dar oportunidade. E isso é muito difícil para mim. E eu nem sei, não tem nada a ver, né, que eu estou dizendo, né? E eu acredito que essa mudança de pensamentos, de ideologias, para mim faz mais sentido hoje do que antes, que eu me reprimia, que eu pensava o que as pessoas pensavam sobre mim. Com o câncer, Samuel, você disse que sua mãe também teve câncer de mama. Quem tem câncer de mama, eu acho que nunca mais é a mesma pessoa. Existe um fantasma, eu tenho um fantasma, mesmo que os médicos falam que está tudo bem, eu sempre sinto dor no meu corpo. Eu acho que talvez seja também por me cobrar muito, cobrar de mim o que eu não fui, e o tempo não ter deixado o tempo passar. Aí eu acho que foi isso. Eu tô achando, tô falando muita bobeira. E muito obrigado pela oportunidade. Eu vou continuar ouvindo. Se tiver mais jeito de conversar, por enquanto é só isso.
Angelina, de coração, não falou bobeira nenhuma. Acho que, assim, o que você viveu, o que você vivenciou, não tem como ser bobeira. Ninguém tira isso de você. Primeiro, de coração, te agradeço por ter sentido confiança de poder compartilhar aqui com a gente um pouco da sua história. Fico feliz na hora que você falou, tive câncer, então, ou seja, é algo que você superou, que você realmente olhou. E eu senti de compartilhar aqui com você rapidinho uma coisa que eu acho que acaba a gente fazendo constantemente, não só você, falo porque bateu em mim. E muitas vezes a gente começar a se cobrar por algo que a gente não fez no passado. Só que você não fez lá no passado. Não tem como voltar lá e fazer. Eu sei que isso é lógico, até quando a gente pensa, não, eu sei que eu não consigo ir no passado. Mas se você está tendo esse pensamento de ir para dentro de você e sentir, eu quero falar para você no finalzinho o que eu escrevi na hora que você contou da sua história do câncer, mas você está indo para esse sentido de olhar o que realmente dá sentido na sua vida, o que você está sentindo bem. Eu acho que é o que eu posso te falar, tipo, não tem outro caminho melhor para você fazer, sabe? Porque o caminho que você estava, que você comentou, de seguir, eu também busquei ele muito tempo, de agradar, de querer atender o que os outros pensam da gente, isso muitas vezes a gente desagrada a nós mesmos. Buscando agradar os outros, a gente acaba nos desagradando. Quando a gente fala não, quando a gente fala sim para alguém, querendo dizer não, a gente está falando não para nós mesmos, porque a gente está sentindo, para nossa vontade. E eu achei interessante que você comentou que depois que você conseguiu passar pelo câncer, você começou meio que não ligar mais pelo que os outros falam. Eu vou fazer a perguntinha que eu fiz lá na live antes. Quem mais pode viver sua vida? Ninguém. E eu deixei as pessoas me prenderem. Eu acho que foi isso. Mas lembro de uma coisa, eu acho que um pouco do que o André trouxe. É melhor, nesse momento, já que te prenderam, como você falou no passado, olha que agora você está solta. Que são escolhas que a gente faz na vida, de verdade, de para onde a gente vai olhando, né? Onde a gente foca. Tem uma coisa boa dentro de tudo que você passou. Tem uma liberdade que você começou a se sentir. E eu acho que até essa liberdade de poder, pelo que você trouxe, está aqui junto com a gente, se expressando. Nossa, foi Sabendo que a gente está gravando como se fosse um vídeo. libertador. Então, de Libertador. coração. Eu até, quando você falou assim, vou abrir o link, aí, olha, você vê, meu óculos quebrou a alça agora. Aí eu falei, nossa, eu tô ceguinha, eu não sei, eu não enxergo sem óculos. Falei, como que eu vou fazer isso? Aí eu falei assim, eu vou respirar, vou trocar de roupa, colocar um brinco, passar um batom, pelo menos para parecer bonitinha no vídeo. Angelina, de coração mesmo, agradecido demais por topar estar aqui junto com a gente, por ter essa confiança. Como você falou, se você sentir, quiser falar de novo, é só levantar a mãozinha, então não é uma fala por pessoa, não, tá? A gente tem um tempo compartilhado entre nós aqui, então, só que você sentir e quiser compartilhar algo de novo, aí é só usar o recurso de levantar a mão aqui. Muito A obrigada. Valdelúcia levantou a mãozinha também, mas, Valdelúcia, só vou passar primeiro para o Carlos, o seu Carlos estava na fila já, e aí você fica à vontade depois. Seu Carlos, passo a palavra para você, meu querido. Bem, eu não faço questão de ser o primeiro e o segundo a falar, né? O André falou coisas muito interessantes, né? Que eu acho bom que seja gravado, até para depois a gente ouvir de novo, né? Prestar atenção. Mas a vida, né? A vida ela é construída com ideias, mas é feita também com fatos, né? Fatos, né? As pessoas sofrem enfermidades, as pessoas sofrem preconceitos graves pelas suas condições sociais ou físicas, né? Genéticas, né? E tudo isso acaba se introjetando profundo no nosso inconsciente. Muitas vezes é difícil nós nos livrarmos desses padrões, né? É difícil nós nos livrarmos das comparações, igual você falou, né, o Samuel, né? Quem sou eu branco, eu também branco, né?
falamos sobre questões de negritude, né? Mas nós podemos dizer, eu no meu caso posso dizer que eu sofri preconceito racial. Eu tive 2 namoradas negras, né? A primeira, meu pai me proibiu simplesmente, né? Era até muito divertido, porque nós estávamos no ginásio, eu era o melhor aluno de português e era o melhor aluno de matemática. Então, nós não nos juntamos porque eu fosse branco, ela fosse negra. Não, é porque até era divertido, né? Eu complementava, eu tirava sério em matemática, repeti 2 vezes o ginásio por causa de matemática. Depois me passaram esqueci o nome agora, né? É bom em todas as matérias, matemática não vai bem, manda para frente, né? Então, esses padrões de comparação, muitas vezes, são inevitáveis, né? Inevitáveis. O que aconteceu comigo, né? A família é uma coisa muito forte, né? No meu caso, né? Eu fui me afastando da família. E hoje, com a idade que eu vejo quão distante está a minha família. Eu tenho contato com 2 primas, né? Uma prima e uma sobrinha, porque são artistas plásticas, né? Então, nessa questão de comparação, né? Eu passei a não me comparar mais com pessoas ligadas a outras atividades, né? Eu fui me ligar com os artistas, né? Mas na competição capitalista que nós vivemos, eu senti muita dificuldade de me profissionalizar nessa área. Eu comecei a trabalhar com bicos de tudo quanto era tipo, né? Era pesquisa de mercado, era Ibope, era venda de livro, dar aula disso, aula daquilo. Então, eu me perdi também um pouco na minha vida, com coisas que eu deveria ter feito, né? Eu deveria ter lutado mais pelo meu trabalho de arte, né? Mas eu achei muito gigante, muito grande, muito opressor, inclusive, né? Porque nesse universo a coisa é muito competitiva, né? E eu fui me marginalizando praticamente, né? Então, eu me afastei do mundo artístico, daí eu conheci Bem, daí a gente começa a procurar pessoas, né, que estejam ligadas àquilo que nós fazemos, àquilo que nós sofremos, né? Então, eu tive uma ligação muito grande com o movimento negro, né? Amigos, né? São fotógrafos da sociedade, né? Da sociedade opressora, né? Eu sou da esquerda, tá, gente? Então, eu me situar um pouquinho melhor diante de vocês, né? E hoje, né? Eu sinto assim que é meio isso agora eu vou te falar, esquecendo um pouco as falas anteriores, né? Que você falou que o tema era autojulgamento, e eu fui tomar banho e fiquei pensando. Aquilo tudo que eu decorei, né? Eu não vou falar nada que eu decorei, vou tentar reimprovisar o que eu pensava, né? Esse autojulgamento, né? Na nossa sociedade, ele é colocado como a gente aprende, né? Dentro da Igreja Católica, que eu estou afastado há centenas, milhares de anos, né? Que é o tal do exame de consciência à noite, né? Quais os pecados que você fez? Então, esse autojulgamento é quase meio inevitável, né? Toda noite você faz uma avaliação do que você fez, né? Ah, eu plantei tanto de coisa, as plantas não vieram. Daí, meu filho mesmo, quando ele vem para cá, eu perguntei para ele a última vez, e daí, você quer saber primeiro dos fracassos ou quer saber do sucesso? Ele falou, não, os fracassos as plantas não vieram, troca de vaso, planta outras coisas. Eu vou mostrar as coisas que brotaram e muita felicidade nessa área. Mas é inevitável. O dia que eu acordo, levanto e vejo lá, nossa, a capivara comeu milho. Nossa, teve um bicho aqui que arrancou todas as mudinhas de melancia transplantadas, né? Então, é meio inevitável esse autojulgamento. Mas autojulgamento, eu penso assim, isso é o que eu tinha pensado antes, né? Um julgamento, um tribunal, seja ele qual for, né? Onde você consiga desaparecer certos padrões, você passa a fazer outras comparações e você começa, de repente, a competir com você mesmo, com a sua capacidade, né? Puxa, eu podia ter feito isso porque... Não, você não podia ter feito isso porque você não teve forças. Você não pôde fazer aquilo porque você não tinha conhecimento de como fazer aquilo. Hoje você tem.
O tempo passou, né? Então, nesse julgamento, né? Um julgamento, a primeira ideia de um julgamento é a ideia do tribunal, né? Existe uma acusação, existe uma defesa, existe uma primeira instância, uma segunda instância. Então, o julgamento em si não é o problema. O julgamento pode ser apenas uma análise, né? Você analisa como é que está sendo as coisas, você pondera, né? Você pode observar as oportunidades, procurar oportunidades em outros meios sociais, com outras ideias, desistir daquelas ideias. Não tem nada de mais você desistir de uma ideia e partir para outra, né? Tem até um poema do Enfio, não me lembro muito bem, mas que termina mais ou menos assim, né? Ah, você plantou tantas coisas, mas nenhuma delas vieram, mas valeu a ideia da semente de ser plantada, né? Valeu aquela ideia da semente. Você tentou plantar uma ideia nova, né? Em você mesmo, nesse caso, né? Então, o julgamento, né, eu acho que pode ser visto um pouco diferente, desde que você não se autocondene, né? Como nós também condenamos os outros, né? Ah, durante a minha vida eu condenei muita gente. Essa condenação virou uma outra coisa, virou um exílio, autoexílio. Eu me exilei de muitas pessoas, pessoas que eu não, sabe, nunca mais procurei, não quis mais ver, e tenho horror de pensar em procurá-las, porque elas vêm trazer para mim novas ideias, ou melhor, velhas ideias de comparação e competição, né? Um amigo meu, certa ocasião, ele voltou do exterior e veio cobrar de mim, assim, eu não gostei da maneira como ele falou, né? Que eu fiz isso, eu fiz aquilo. O que vem aqui para conversar com você para saber o que que você fez da sua vida. Olha, aquele dia já foi assim mais um na lista do meu corte. Veio me cobrar o que que eu fiz da minha vida. Imagina, né? Então, essa é o julgamento introjetado, né? Trazendo para dentro de mim. Então, tudo que eu fiz na vida não valeu nada, porque ele fez isso, aquilo, aquilo, eu fiz outras coisas aos olhos dele muito menores. E, para mim, aquilo me tocou profundamente, né? E eu falei, não, eu não vou me autocondenar por uma condenação externa dessa forma, né? Então, que nós nos inocentemos, né? De erros, nós tiremos as culpas que foram introjetadas em nós, muitas vezes culpas que não existem, né? Ah, mas por que que você não fala chinês? Claro, eu não nasci na China, gente. Ué, por que você não casou com a mulher rica? Ué, eu não sei, eu não encontrei uma mulher rica interessante. Mulheres pobres maravilhosas. Ah, por que que você não fez isso? Não, eu não vou fazer. Não vou fazer porque eu não conheci, eu não quis, eu não gostei e eu mudei de rumo, né? Acho meio difícil mudar de rumo depois de uma certa idade, né? Depois de uma certa constância de acontecimentos, né? Aí eu não tenho mesmo como mudar muito as minhas coisas, né? Então, aprendi a me aceitar com toda uma série de problemas assim, problemas sérios, a gente resolve muitas vezes na faca, né? Já operei disso, daquilo, vou fazer uma próxima cirurgia aí que não estou conseguindo fazer. Se eu morrer, morri, sabe? Não sei, né? É meio inevitável. Mas eu não vou morrer de hernia inguinal, não vou, sabe? Não vou morrer de hernia inguinal. Eu, eu dou meus tempinhos, dou umas deitadinhas lá, levanto a perna, sabe? Cada um faz assim o meio que pode, né? Fazer, né? Eu acho que nós temos que ser assim também. Por exemplo, no caso dessas pessoas que eu disse que eu cortei, eu não as condenei. Na verdade, eu as evito, só isso, né? Então, como eu evito ir para São Paulo, eu saí de São Paulo, capital, há muitos anos, hoje não tem nem força. Nossa, eu vou para Itajubá e volto para cá, são 40 quilômetros, chego exausto. Imagina ir para São Paulo, 400 quilômetros, chega lá, pega metrô, pega não sei o quê, daí chegar lá, dá um abraço, Feliz Natal. Não, eu não vou, sabe? Não vou. Então, se as pessoas são capazes de compreender isso, muito bem. Se não são capazes de compreender, você corta. Agora, com você mesmo, você pode ser um pouco mais condescendente, né? Que eu penso assim, você não sabia como fazer, você não estava naquele lugar.
O mundo não te ofereceu aquelas condições que você podia ter feito isso, feito aquilo. Mas você fez o que você pôde, sabe? Então, deita satisfeito e diz, eu sou lindo. Eu não sou tão lindo, né? Mas você tem que achar que você é lindo, né? Eu acho um pouco, né? Porque eu tenho que conviver comigo mesmo o tempo todo, sabe? O tempo todo eu tenho que conviver comigo. É de manhã, tarde e noite, há 73 anos eu convivo comigo, gente. Nossa, eu tenho que aprender a conviver comigo. Eu acho que eu aprendi a conviver comigo. Eu ainda vim aqui para o sítio nos primeiros tempos, quer dizer, desses tempos para cá. Eu botava música aqui, minhas músicas, New Age, e vou ali mexer na horta, vou molhar as plantas. Eu tenho vivido com silêncio, tenho aprendido a conviver com silêncio. E se aprender a conviver com silêncio, eu acho assim um pouco aprender a conviver comigo mesmo, né? E tem um vício horroroso, entre outros, né? Então eu brinco assim, a cada enxadada que eu dou no canteiro, eu enterro 3, entendeu? Pronto, enterro 3. Externos e alguns internos, né? Que depois que eu acabo de xingar na hora de cavucar ali, que eu gosto de cavucar, nossa, tem até uma música da Clementina de Jesus que é Gosto de Cavucar. Procure, eu acho a música assim, uma barata. A música primitiva, meio africana, meio indígena, assim, eu acho muito divertida. Então, eu acho assim, nós temos que dar pequenos prazeres para nós mesmos, né? Sejam eles quais forem, né? Então, eu não acredito que prazeres sejam pecados, nenhum deles, né? Eu estou com uma gatinha, eu botei ela lá para fora, que ela derramou todas as sementes que eu recolhi aqui, estava uma confusão aqui, né? Mas o gato se lambe todo, ele cuida de si próprio, sabe? Então, isso estou falando meio simbólico, assim, né? Que nós temos que nos dar certos prazeres, né? Os pássaros cantam, né? Os animais pastam, eles têm prazer naquilo, né? Beija-flor fica para lá e para cá, né? E toda a vida, a civilização foi construída para dar prazer, prazer o máximo possível. Casas confortáveis, carros dinâmicos, internet para que nós possamos nos comunicar, não ficar preso a cartas, colocado a selinho. Tudo bem, era ótimo, eu escrevia muita carta, mas hoje em dia ninguém mais escreve carta. Hoje o correio manda eletrônicos para você pelo correio, né? Manda sementes para você ir pegar lá e entregam na sua casa, caixote de qualquer coisa, né? Virou uma transportadora. A carta ainda existe? Existe a carta com selo, né? Colecionar selos é um prazer, pintar é um prazer. Então, eu nunca pensei em ser artista para ganhar dinheiro, né? Tem gente que fala, não, mas você podia ter ganho muito dinheiro com seus quadros. Olha, eu acho que a arte é uma poesia, é uma visão. Sabe, fazer yoga é uma maneira poética de você entrar em contato com você mesmo, de você ver o universo, né? Então, a visão que nós temos do universo é uma eterna poesia, tudo isso, né? E, e eu acho que eu estou me perdendo um pouco no assunto, sabe? Eu acho que eu vou passar a conversa para outra pessoa, que agora eu perdi a... Eu viajei no que eu estou falando aqui, entendeu? Mas só resumindo, o que eu queria dizer é o seguinte, né? Que eu acho que o auto-julgamento, em todo momento nós estamos no auto-julgando, né? Independente dos outros, né? Ou seja, valores que nós criamos para nós mesmos, ou pensamos que criamos, né? Porque tudo isso aqui é datado. Daqui a 100 anos vão olhar e falar, isso daqui é diálogo, é conversa lá do ano 2020, mais ou menos, né? Roupas e comidas, ideias, tudo, nós somos imersos nesse tempo nosso. O tempo passa, as coisas caducam e ficam marcadas com o tempo. Então, nada é assim tão importante para que nós nos deixemos sofrer tanto, né? Já é tão triste vermos o sofrimento que os outros fazem aos outros, né? Que as pessoas fazem entre si. Nossa, pior é o sofrimento com a gente mesmo, né? Sofrimento com a gente mesmo. Então, eu acho, eu achei, eu já estou saindo do assunto, gente.
Obrigado. Qualquer coisa, outras conversas aí. Ó, só queria dizer, no caso aí da Angelina, né, de todos nós, que eu acho assim, né, no caso do André, né, a filosofia serve, não para a gente filosofar, mas serve para a gente trabalhar essas coisas da vida da gente, né, o dia a dia da gente. Os filósofos também comem arroz e feijão, e você vai falar com o matuto ali do meio do mato, ele pode ser um otário, mas ele pode também ser um sábio, pode ser um filósofo, pequenas coisas que ele fala. Um animal pode nos ensinar uma porção de coisas, né? Então, não nos condenemos, né? Eu só queria terminar assim, não nos condenemos por nada, né? Não tem porquê, né? É isso aí, gente. Obrigado pela chance de ficar falando, deixar que eu fico falando até de madrugada, desde falando de filme, falando de outras coisas que não tem nada a ver. Tá bom? Obrigado. Nossa, Carlos, Diga, não. agradecido por compartilhar com a gente também. Obrigado. Vou compartilhar rapidinho aqui um pouco do que me veio ouvindo o senhor, né? Nas falas suas. Eu me relembrando aqui. Tem falas que eu escuto até hoje, principalmente quando vem do meu vínculo social que me criou, que não me afetam como afetava. Por exemplo, como você está estragando sua vida. Nossa, o que eu ouvi, você está jogando tudo fora, você está jogando sua vida fora. Quando eu larguei, por exemplo, o mundo corporativo. Porque você tem um bom salário, você está numa empresa multinacional. Como é que você vai estragar a sua vida assim? Não era a minha saúde, não era o meu bem-estar, não era eu estar bem, que é o que estava em foco ali, sabe? E sobre o julgamento, né, o senhor me fez lembrar vamos dizer assim, o significado real, você ir no dicionário e olhar o significado do julgar. Julgar é proferir a sua opinião frente a uma situação comparando-se aos padrões que estão pré-definidos. Então, por exemplo, uma juíza, um juiz dando o julgamento, a sentença durante o julgamento. O julgamento é ele tirar a interpretação dela, como juíza, como juiz, frente aos fatos apresentados e proferir uma sentença sobre aquilo, né? Mas ele tem um parâmetro. Quem está ali julgando, a pessoa que está julgando, ela tem um parâmetro. Qual é o parâmetro? As leis. Não que siga, tal, mas ela tem um parâmetro de comparação, um padrão, para ela comparar e dar a sentença dela. Mas quando não se trata de lei, se é algo pessoal, quais são esses padrões? Quem são essas pessoas que ditaram as regras do como é viver a vida? Né? Me fez pensar muito nisso quando eu fui olhar sobre o auto-julgamento e falar, tá, mas o que é julgamento? Se eu estou auto fazendo isso comigo, o que é realmente julgamento? E eu vou compartilhar duas frases que eu escrevi aqui ouvindo o senhor falar. A visão que você tem de mundo é sua. Acho que é importante a gente pensar nisso. A visão que eu tenho de mundo, ela é minha. E só. Podem ter visões semelhantes, mas não iguais. Nessa semelhança, a gente cria expandir o Sr. Carlos é mestre para a gente fazer isso junto ali no comentário do YouTube e já expandir a reflexão de coisa que a gente vem compartilhando aqui nos encontros que a gente faz. E, Sr. Carlos, na última fala do senhor, eu quero trazer aqui uma coisa que eu escrevi que para mim me tocou muito, uma frase. Nada é tão importante para você não se dar importância. Eu escrevi essa frase aqui e botei um círculozinho em volta aqui. Eu ouvi no senhor lá que você falou, foi que eu escrevi te ouvindo. Nada é tão importante para eu não me dar a devida importância. Mas, enfim, turma, eu vou deixar a palavra em aberto. Quem sentir pode pegar a palavra e falar. Eu consigo ouvir vocês, mas, turma, de verdade, eu preciso fazer um xixizinho. Eu vou no banheiro, mas estou na escuta rapidinho. Eu quero também depois pegar a palavra para compartilhar um pouquinho do que eu fui lembrando aqui também, dentro dos meus processos de me auto-julgar. Fica à vontade, turma.
Gente, vou pegar a palavra mais um pouquinho aqui com vocês. Ouvindo aí o Sr. Carlos falando, né, sobre as coisas, né, da vida dele e tal. E, assim, é muito semelhante, né, ao que muitas pessoas estão passando em dia com respeito a essas coisas, questões familiares, principalmente, né, de a gente, às vezes, se separar do nosso contexto familiar por causa de processos que a gente vai se diferenciando né, de alguma forma, com nossas novas formas de interpretar a vida, né, e às vezes fica realmente um pouco incompatível, mesmo que sejam familiares próximos, né? E assim, mas eu tentei assim trabalhar esse lado, né, de um jeito na minha vida assim para manter uma certa relação harmoniosa com tudo isso, mesmo que eu não concorde com quase nada com muitos dos meus familiares, por exemplo, né? Então eu tenho familiares, meu pai, por exemplo, né? Meu pai, por exemplo, é uma pessoa assim que eu gosto muito dele. Só que assim, a gente é completamente oposto um do outro, entendeu? Eu estou no outro lado do caminho, ele está em outro, entendeu? Mas mesmo assim eu tentei sempre manter, mas isso é porque veio de mim, isso, né? Essa busca veio de mim, né? E não vem da outra pessoa, porque a pessoa ela não tem essa consciência, digamos assim, eu acho, de talvez perceber uma visão, de enxergar a realidade, saber dialogar dentro das várias realidades que existem no mundo, né? Então, eu achei interessante o seu ponto que o seu Carlos trouxe nessa questão familiar, né? Que é uma coisa que realmente é difícil de a gente lidar. É difícil a gente harmonizar essas relações, mesmo a gente sendo diferente, né? E mesmo que a gente nasça dentro de um contexto, né, familiar específico, né, mesmo que a gente cresça dentro dessa cultura específica também que a gente é criado, ah, vai haver uma ruptura em algum momento, dependendo da busca pessoal que cada um vai fazendo, dependendo daquilo que chega individualmente para você também. Então, eu acho que essa ruptura é inevitável, seja em qualquer contexto familiar. E assim, o segredo, eu acho, né? Eu acho assim, o segredo está justamente na forma como você conduz tudo isso, para você não viver digamos assim, num estado de conflito com essas coisas, né? A forma como você se auto-arranja dentro de você mesmo, como você aprende a se observar dentro de você mesmo, para você saber lidar, de inclusive até conviver em algum determinado momento, você vai ter que conviver em algum determinado momento com as pessoas, né? Você criou uma certa ruptura, mas você vai estar lá convivendo com essas pessoas, mas você vai conviver de uma forma harmoniosa, mesmo com aquele lado que você gostaria de estar proseando alguma coisa diferenciada, digamos assim, não consiga chegar nessa linguagem que você está buscando, né? E está tudo bem, entendeu? Eu acho que essa é a questão, está tudo bem, não tem problema nenhum, você entendeu? Porque assim, nessa vida nossa aqui que a gente está nesse mundo, a gente está num caminho de aprendizados, né? Não tem jeito. Então, cada um vai chegar até certo ponto, alguns vão mais longe, outros... E não quer dizer que um seja melhor do que o outro, nem pior do que o outro, não tem nada a ver isso aí, você entendeu? Isso é uma coisa que não entra dentro desse contexto do auto-julgamento que a gente tem que ficar prestando atenção, sabe? E, assim, uma coisa assim que eu percebo também, que eu aprendi a lidar bastante com isso, é a gente sair como é que fala a palavra? Esqueci, deu branco. É o sentimento de culpa, né, nos erros das nossas vidas. A gente tem eu percebo assim, dentro de tudo que eu convivi, já conversei com muitas pessoas, vários relatos das pessoas em geral, sempre tem aquela questão do sentimento da culpa, daquilo que a gente faz errado na vida, né? E até mesmo, às vezes, coisas certas que a gente faz, a gente fica sempre com um certo sentimento de culpa. Será que eu fiz certo mesmo? Será que eu fiz errado isso mesmo? Entendeu? A gente, às vezes, fica meio perdido, a gente não sabe direito o que está acontecendo, às vezes, entendeu? Então, assim, o sentimento de culpa é uma coisa assim que a gente analisa aquilo ali por alguns instantes, gente que joga fora aquilo o mais rápido possível, entendeu? Não fica preso naquela coisa, sentimento de culpa, entendeu? Porque isso vai gerar um estado de lamentação, você vai ficar preso dentro de uma psique específica daquelas coisas ali que não vai realmente trazer uma lucidez para a sua mente, né? O seu espírito, a sua forma de buscar renovar a sua vida o tempo todo, né? É isso aí, eu queria só trazer essa observação aí, gente, da conversa com vocês. Essa palavra. André, agradecido mais uma vez por
trazer um pouco da sua forma de viver, experimentar. Eu vou falar com vocês aqui, turma, uma coisa que eu falo para mim, tá? Muito quando eu me vejo, por exemplo, me auto-julgando, quando eu me vejo tendo pensamentos e começo a olhar o que eu estou pensando ali, julgando uma outra pessoa e percebo que foi algo que eu aprendi, que é o certo. A culpa pode até não ser minha, mas a responsabilidade é. É uma das coisas que, para mim, é a base do autocuidado, é a autorresponsabilidade. Pode ter acontecido algo comigo lá no passado. Se isso me afeta emocionalmente hoje, pode ser que a culpa do que aconteceu não é minha, mas a responsabilidade pelo como eu estou me sentindo hoje, como isso está me afetando hoje, se eu não tomo as rédeas da minha vida, não vai. É um trem que eu escrevi para mim, turma, até eu uso até hoje essa frase. Se a vida é minha, eu que tenho que ser protagonista desse trem. Eu não posso ser coadjuvante, não. Não posso ter alguém virando para mim e falando, você tem que ficar aqui, ó. Você tem que ficar ali, ó. Mas, enfim, turma, passa a palavra para você, mamãe. Depois eu pego para falar um pouquinho também. Boa noite, pessoal, de novo, mais uma vez. Sobre esse tema do auto-julgamento, eu acho que eu passo por isso todos os dias. Né? Eu acho que talvez ouvindo também vocês falando, e até a live também de antes, talvez não seja um auto-julgamento, seja apenas uma autoanálise, né? Porque muitas vezes eu não chego a me condenar por nada, assim. Talvez sejam mais autoanálises, como diz o seu Carlos, né? Que a gente faz no final do dia, que a gente começa a rever tudo que a gente fez, né? Mas, assim, desde coisas mais simples até coisas mais complexas, assim, eu já passei por diversas situações, eu acredito que muita gente também, sabe? Desde um hábito saudável que eu queira trazer para minha vida, se eu começo, se eu furo esse hábito uma vez, eu já venho com meu chicotinho aqui, ó, assim, nossa, eu coloquei essa meta para mim e eu não estou cumprindo, sabe? Coisas simples mesmo, assim. E eu aprendi muito com o Chuchu, com o Samuel, assim, de não julgar nesses momentos, sabe? De apenas olhar, analisar a situação, tá, eu saí dessa meta que eu me propus, mas beleza, vamos voltar então. Por que que eu não cumpri? Onde que eu desviei do meu caminho, mas vamos voltar para o caminho. E não ficar com o chicotinho aqui, assim, batendo, tá? E é que nem o seu Carlos também estava falando, né? Que ele falou de por que que eu não casei com a mulher tal, por que que eu não segui a vida tal, por que que eu podia ter feito dinheiro com isso. E eu acho que é muito que todo mundo já falou, o André também já falou, o Chuchu também falou. É, eu acho que quando a gente sai daquela norma, né, que a sociedade coloca, que a gente tem que seguir, a gente começa a se julgar, sabe? Então, o que vale mesmo é olhar para dentro, olhar para o que a gente quer, o que faz feliz mesmo, e, e não ligar tanto, assim, se não está fazendo nada que não está infringindo lei, então tá tudo certo, sabe? Se você está feliz, então tá tudo bom. Eu já estive em relacionamentos, assim, que a vista da sociedade era completamente errado, e isso me trouxe um auto-julgamento muito grande, assim, foi um período muito difícil da minha vida, que eu passei por auto-julgamento mesmo, assim, até que eu resolvi realmente seguir o que eu estava feliz e ligar o foda-se para a sociedade, desculpa a palavra, mas acho que um exemplo mais recente, assim, que também que eu estou lembrando de auto-julgamento, foi uma coisa que me fez refletir muito sobre o que as pessoas estavam falando de mim e o que eu realmente estava me fazia bem, sabe? É que desde muito tempo, assim, desde quando eu trabalhava nas empresas, todo mundo falava para mim assim, nossa, Luísa tem cara de brava. Nossa, você tem cara de brava. Todo mundo tinha. Já chegaram pessoas para mim falando assim, nossa, Luísa, eu tinha medo de conversar com você porque você tem cara de brava. E eu realmente, assim, não era que eu tinha uma postura de brava, mas eu até ficava feliz com isso, sabe? Fala, nossa, as pessoas me respeitam porque eu sou brava. Mas não tinha essa pretensão também, sabe? De passar essa imagem de ser brava. Mas eu sempre já ouvi isso, assim, diversas vezes. E recentemente, aconteceram algumas situações em que isso veio à tona dentro de mim de novo, sabe?
Teve um vídeo que o Samuel postou que teve um comentário no YouTube falando assim, nossa, olha a cara da Chuchu, olha a cara de triste dela, que não sei o quê. E eu não tava, sabe? Eu tava tudo bem. Até teve um outro vídeo que o Samuel falou para mim, eu falei assim, nossa, teve uma hora que você olhou para mim e vi que nesse vídeo que você tava com uma cara de brava, que eu fiquei com medo. Eu falei, mas eu não tava brava, sabe? Muitas vezes, assim, eu ouvi isso muitas vezes, sabe? De que você tá brava, e eu não tava. E eu comecei a me auto-julgar por isso, sabe? Falei assim, nossa, que imagem que as pessoas têm de mim, sabe? As pessoas têm medo de conversar comigo porque eu tenho cara brava, e eu comecei a me policiar quanto a isso, sabe? De estar sempre sorrindo para as pessoas, de estar sempre mantendo uma fisionomia mais alegre, sabe? Se alguém olha para mim, eu já ficava assim. Eu falei assim, não tá certo isso, sabe? É minha fisionomia natural. Então, eu não vou ficar forçando. Se as pessoas acham que eu tô brava, não tô. Pode ser que eu esteja em algum momento, sabe? Mas eu não vou ficar me policiando quanto a isso, sabe? Eu percebi que eu não estava mais agindo naturalmente como eu sou. Então, eu falei assim, não vale a pena, sabe? Então, eu realmente comecei a ser eu mesma e não tô brava. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. São uns episódios que passaram pela minha vida. E obrigado por todas as partilhas que eu tenho ouvido aqui também. Ô, Chuchu, eu te agradeço. Coração, acho que não só em nome meu, mas em nome de todo mundo, pela confiança e acho que pela parceria. Se eu posso falar pela parceria, literalmente de vida. A gente ir crescendo e se enxergando junto, né? E, turma, eu quero compartilhar um pouco com vocês também aqui o que me veio, tá? Rápido, quando eu pensei em falar sobre o auto-julgamento, tanto no encontro quanto na live. Para quem acompanha o canal há mais tempo, vai lembrar, eu já falei numa live sobre isso. Turma, eu tinha até dos 15 para os 16 anos, tinha 128 quilos. E o simples fato de falar 128 quilos já nu, como se fosse algo errado, como se fosse feio, vamos dizer assim até. Turma, eu tinha 128 quilos até meus 15 anos. Até meus 15 anos, eu devia ter umas 15 a 20 medalhas de enduro ciclístico, de vôlei, de escalada, de futsal. Eu era extremamente ativo. Não é que eu não estava bem, mas por causa do que falavam, de tudo que falaram sobre o gordão, o mamute, é feio demais, você está muito gordo, você está muito gordo. Eu entrei numa vez, eu iniciei uma dieta louca que em 3 meses eu saí de 128 para 74 quilos. É porque eu queria? Não, era simplesmente de verdade. O foco era único e exclusivamente para atender o que falava. Eu lembro que a primeira vez que um tio, que estava um tempo sem vir em Pedralva, ele chegou, ele não me reconheceu. Ele me cumprimentou, ele falou, prazer, Calunga. Eu falei, ô tio, sou eu. Timbotão, não sei o que, veio aqui do meu lado. Não demorou, logo que eu iniciei o processo de emagrecimento, começaram outras falas. Você está magrelo, você está magrelo, está com AIDS? Ela associava até a doença à magreza. Aí começa eu querer buscar um corpinho mais cheinho para tentar ter músculo, para tentar agradar de novo. E ao mesmo tempo me julgando dentro disso. Como a Chuchu falou, de me propor fazer algo para o corpo, na alimentação, numa academia, o que seja, para atingir o padrão que eu era cobrado, que eu achava que eu tinha que ter, né? Minha risada, tu. Não é da boca para fora que eu falo. Eu não me permitia rir. A vida inteira eu falava, eu não sei da gargalhada. A minha fala era, minha risada é escrota pra caralho. É feia pra danar. E eu não ria. Eu não me permitia sentir realmente, de poder rir, soltar. Sua risada não é solta. Azar, mas é que sai. E eu travava para não rir porque achava a risada feia. Isso aqui, turma, vou até levantar. Eu tenho para dentro aqui, meu irmão também tem, meu pai também tem. Corpinho meio de violão, faz cinturinha. Isso me incomodava de um tanto, de eu me julgar mesmo do corpo, de olhar para o meu corpo e julgar meu corpo. De olhar para mim, falar que era feio, me enxergar como feio para danar.
em falas, até hoje ainda só sai. Se eu falar que não sai, mentira. De, por exemplo, eu estar escrevendo alguma coisa. Vou pegar um exemplo simples. Está escrevendo, sei lá, autojulgamento e escrever errado autojulgamento. Ô, Samuel, mas você é burro pra caralho. Por que eu tenho que me chamar, proferir a sentença de que eu sou burro pra caralho? Chegar a ponto de botar pra fora, sabe? Então, eu já compartilhei com vocês aqui, desde que eu saí do mundo corporativo. Todos, absolutamente todos os trabalhos, o meu serviço, hospedagem, bananinha que eu vendi, fazer yoga, o próprio YouTube, que hoje também é uma fonte de renda, precisou alguém meter o pé na minha bunda e mostrar o meu valor. Porque você é bom nisso, tá uma delícia que você está fazendo, essa bananinha. Você é um ótimo instrutor de yoga, tá? E eu, né? Não, porque não é isso não. Será? Não, mas não vai dar certo. Botando empecilho, eu desvalorizando o meu potencial, vamos dizer assim, constantemente, em tudo. Não só em serviços, em elogios. Se a Luísa, pensando que a gente está junto, vou usar a Chuchu como exemplo. A Luísa, nossa, você é muito lindo. Ah, que nada. Seus olhos. Sempre tinha aquela desculpinha. E se eu falasse, pô, sou lindo mesmo, modesto, é como se eu não estivesse sendo modesto, como se eu estivesse sendo, sei lá, soberbo, sabe? Era pensamentos que vinham, de não reconhecer meu valor, nem pessoal, nem no meu trabalho, nos meus serviços, não reconhecer em nada. Durante as falas eu escrevi o que me veio também, nessa busca. Quantas vezes antes de sair, quando eu fazia vestibular, fui fazer vestibular, né? Não cheguei a formar, mas quando fui vestibular, pô, antes mesmo de entrar no vestibular, eu falava para a turma, eu vou fazer engenharia, mas um dia eu vou fazer biologia como hobby. Porque biologia não dá dinheiro. Ninguém virou para mim e falou, você tem que fazer engenharia. Eu estou com 36 anos. Ainda peguei, durante a minha formação, os doutores, médico, advogado e engenheiro, que vem da formação nossa do Brasil, quando você olha, médico, advogado, engenheiro, doutor. Você vê o pessoal mais, vamos dizer assim, da antiga, trata o médico, advogado, engenheiro como doutor. Eu chamo de doutor. Acabou que eu fui tentando voltar para a vertente da biologia, eu fui fazer engenharia de bioprocessos. Não me formei. E, turma, o que a Chuchu falou. O chicotinho come até hoje. Falar que eu me livrei, que o chicotinho não está na mão, mentira. Compartilho muito mais hoje as chicotadas. Não dane outra pessoa. Na hora que bate, dói. Eu consigo hoje virar e falar, por exemplo, com o meu irmão, com o Rafa, com a Márcia, com a Chuchu, e falar, olha eu me dando chicotada aqui. E aí as pessoas que estão no meu vínculo social que me ajudam a acolher e falar, pô, você não precisa disso. Você não precisa se cobrar disso aí. Se acolher, me acolher um pouco mais, sabe? Então, turma, eu acho que assim, vão ser milhões e milhões de exemplos que vão ter durante a minha vida. Não tem nem como falar nem lembrar de todos, sabe? Mas ao pé da letra, um pouco do que eu falei com o André na fala do André, e eu trazendo na minha fala aqui agora. Tá, eu aprendi que é assim. Aprendi que tem que ser assado. A culpa não é minha, beleza, mas a responsabilidade é. Senão eu continuo mudando minha aparência física pelo que os outros falam, eu ia continuar sem poder dar minha risada, soltar minha risada, porque a minha risada é feia. A responsabilidade com a situação minha de me auto-julgar, ela é minha. Eu não posso transferir essa responsabilidade. A culpa pode até não ser. A culpa é pelo que eu aprendi, a forma com que aonde eu convivi, o que me ensinaram que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Mas a responsabilidade daqui para frente é. E eu posso afirmar por mim, que eu tenho experimentado um pouco do que o André trouxe, depois que eu comecei a colocar realmente em prática, sabe, de olhar para mim, de trazer essa introspecção, de vir para dentro mesmo. É muito mais gostoso, é muito mais leve de viver. Para que você para de tentar, não que não tenha, para de buscar aprovação, de se auto-julgar por não buscar aprovação até. De se auto-julgar, como trouxe o Sr. Carlos, de se isolar. De talvez, se necessário for, falar, pô, não tem mais motivo para ter o contato que eu esperava com essa pessoa.
sabe, de me permitir me colocar como prioridade, não como egoísmo, porque não é para alimentar o ego, mas sim meu bem-estar. Quantas vezes acontece, por exemplo, gordo, tá gordo, tá gordo, ninguém me perguntava, você tá bem, tá saudável? Tá se sentindo bem com o corpo que você tem? Aí emagreci porque me chamavam de gordo, tá magro, tá magrelo, tá raquítico, tá idético, até, como eu falei, até com doença de comparação. Tá, e como que é a minha forma física que eu me sinto bem? Samuel é muito doido, filosófico pra caralho, fica pirando, viajando nos temas, nos cabeção louco. Tá, mãe, igual um pouco vocês falaram, eu gosto. Eu gosto de trazer esse lado meu, de me autoconversar comigo, poder compartilhar também. O apelido meu me incomodava entre os primos, antes era palestrinha. Eu gosto mesmo de compartilhar o que tá me fazendo bem, sabe? Gosto de trazer mesmo. Então, assim, são coisas, tipo, igual eu falei, acho que ouvindo vocês, o que eu ainda vou ouvir aqui também, falo de coração, eu tenho, acho que o primeiro passo que eu dei foi entender e olhar que eu, sim, eu tenho um chicotinho na mão que eu fico batendo. Porque antes eu nem via que era eu mesmo que estava batendo. O chicotinho instalava, doía, mas eu não dava a mínima atenção para quem estava batendo. Eu não via o meu movimento de bater. Enfim, turma, agradecido por me ouvirem, por tudo que já compartilharam até agora. Não tem ninguém na fila. Deixa a palavra aberta. Fica à vontade quem quiser. Bom, gente, vou tentar compartilhar mais um pouquinho com vocês aqui, tá? Ouvindo as reflexões aqui do seminário, sobre essa questão desse julgamento e avaliação que a gente é submetido nesse mundo, das pessoas, da sociedade, como ela está sendo, como ela foi construída e continua buscando ser construída dessa forma, quando as pessoas são julgadas, né, digamos assim, pela sua forma, pela sua aparência, pelo que você tem, pelo que você não tem, né? É isso que caracteriza dentro dessa sociedade, colocando um termo político, capitalista, né, que nós vivemos. E não é só essa questão capitalista, não. É uma questão que vai muito mais além disso. É uma questão assim, de construção de pensamento coletivo. Intencional, eu percebo isso, que isso é intencional, da estrutura social que a gente é educado, né? Uma coisa que é intencional, para que as pessoas sejam pessoas que olhem a aparência, olhem a forma, e não olhem a essência de quem nós somos. Né? Que quando a gente começa a enxergar o ser humano, e não só o ser humano, porque assim, dentro do contexto da natureza, do mundo que nós vivemos, né? Eu percebo isso, nós somos animais. Né? Somos animais. Animais racionais. Não diferente de qualquer outro ser vivo que existe nesse mundo. Eu não me vejo diferente de nada, sabe? Nem de um cachorro, nem de um gato, nem de um cavalo, nem de uma galinha. Para mim é tudo a mesma coisa. Eles são tudo a mesma coisa. Eu vejo dessa forma. E a única diferença é que a gente tem a capacidade de refletir, de pensar sobre a vida e sabe, de juntar nossos pensamentos e construir coisas. Os animais fazem isso também, inclusive. Cada um com a sua diferenciação, né, própria, de inteligências próprias de cada espécie animal. Tem uma inteligência própria. Se a gente parar para observar, vocês vão ver. Né? O Ciro Carlos, quando ele tem um gato, eu certeza que você observa a inteligência do seu gato, do Ciro Carlos. Eu também tenho um gato aqui, também uma gata. Nossa, um ser extremamente inteligente. Então, e assim, quando a gente observa os animais, você vê que eles vivem uma vida. Eles enxergam aquilo que é as coisas de verdade. Eles não têm essa coisa de a gente ver a forma só. Inclusive, quando os animais convivem com a gente faz parte do bando deles. Eles não reconhecem a gente pela forma. Né? Eles reconhecem a gente porque a gente faz parte daquela família já que está convivendo junto. Eles não ficam diferenciando, julgando a gente por a gente ser assim, ser assado, né? Sabe? Essa coisa formal de
enxergar somente a forma, a gente deixa de enxergar a essência, né? Então, quando eu era jovem, não entendia muito das coisas ainda, a gente foi aprendendo com o tempo, né? Essas coisas a gente aprende. A gente não nasce sabendo de nada nesse mundo. A gente vai sendo construído e a gente se autoconstrói nesse processo e a gente vai começa a enxergar, né, novas formas de entender a vida, né? E aí eu, quando eu comecei a entender que a gente precisa enxergar além da forma, além dos aspectos físicos que nos limitam, tantas coisas também ao mesmo tempo, né? Cada um com a sua dificuldade, com as suas qualidades e dificuldades ao mesmo tempo, né? Quando eu comecei a enxergar a essência humana mesmo das coisas, eu deixei de ver aparência. Eu não enxergo mais aparência, sabe? Eu tento buscar enxergar a essência de cada ser humano que passa pela minha vida, cada pessoa que conversa, sabe? Eu tento, inclusive, olhar cada ser humano como parte de mim mesmo. Em última análise, a gente está totalmente interligado, né? Nós estamos aqui hoje reunidos nessa live, aqui, conversando, porque nós somos pessoas que necessitam dessa interação humana, né, social, porque nós somos seres sociais, em última análise, também. Dentro desse contexto da natureza, né, das espécies animais, nós somos seres sociais, né? E então eu acho assim que quando a gente começa a entender e a se aceitar também como a gente é, né, com nossas qualidades, com nossos defeitos também tá interligado, a gente faz parte disso tudo. É uma maçaroca de história que vai construindo a gente, que, entendeu? E dependendo das situações que a gente se envolve nesse mundo, nessa vida, a gente vai sofrendo alguns problemas e ganhando outros resultados enfim, sei lá. Eu acho que quanto mais a gente buscar olhar a essência da vida, né, a essência do que faz a vida valer a pena de verdade, né, a gente começa a, a realmente sentir o que é viver com amor, de verdade, com amor no coração. A gente aprender a se olhar para dentro e entender que a gente está interligado com todas as coisas que são manifestadas aqui nesse mundo, a gente começa a perceber que é possível a gente criar uma relação assim, humanizada. Eu acho que é o que a gente está precisando nos dias de hoje. É só uma humanização de consciência, para que a gente consiga alcançar um determinado objetivo coletivo, porque também isso é uma coisa importantíssima, né, que a gente está fazendo aqui, reforçar o objetivo coletivo dentro de um contexto que a gente está podendo trocar essas ideias, se abrir, se expressar, né, poder conversar, né, inclusive poder chorar, né, por que não, né? As pessoas têm uma dificuldade enorme de chorar, às vezes eu vejo na vida assim, e eu acho que a gente tem que aprender a fazer essas coisas, aprender a se sensibilizar, né, e ter um olhar amoroso com o contexto humano semelhante ao nosso, olhar com respeito pelas pessoas, depender de trilhar esse caminho com mais lucidez, né, para que a gente possa se elevar, inclusive, fisicamente, humanamente, né, espiritualmente também, independente de crenças ou não crenças. Então, eu acho que esse é um fator assim, que faz a gente sair desse contexto da forma. A gente deixa de enxergar a forma e enxerga a essência. Eu acho que é uma busca constante que vale a pena sempre estar refletindo sobre isso. É isso aí que eu queria compartilhar com vocês, tá? Essa palavra aí. Mas obrigado por ouvir a minha conversa. André, só uma aspas que você me fez lembrar de uma frase que eu falo para mim, escrevi há um tempo, não é frase minha, porque eu não sou dono do português, mas para mim é pura verdade mesmo. Quem vive de aparência, vive sem essência. A aparência, ela tá sendo mutada constantemente. O que é a aparência, né? Você vê as roupas de época, fala que é roupa de época. Essa época já não é mais para usar, já é outra época. A coisa, a forma, tem mais valor. Eu falo que, pelo menos eu, no resumo, para eu finalizar minha fala aqui também, eu aprendi a dar valor
dar um valor extremo em coisas, até nas coisas exclusivas. De olhar com tipo um quadro, uma roupa que é só para mim, e falar só eu que tenho, como se fosse exclusividade. Mas quem mais tem eu, além de mim? E outro Samuel que tem, que pensa igual ou até parecido, o teu corpo, a fisionomia, não tem ninguém, não tem nada mais exclusivo dentro das nossas semelhanças do que eu mesmo, né? Então é parar de realmente buscar viver essa. Eu, pelo menos, falo que o caminho que eu tenho buscado. É o que você falou também de parar de viver essa aparência, sabe? Essa aparência é para os outros. É o que os outros me falam que tem que ser, a forma com que eu me mostro para as outras pessoas. Então, assim, eu falo de coração, turma. Eu não vou entrar numa. Eu posso falar. É muito mais pessoal. O André até falou de animais racionais. Né? Turma, se você olha na maior parte das religiões como um todo, eu fui criado na católica, então posso falar dentro da religião católica. Tudo nosso humano que lembra que nós somos animais, a gente tem que cobrir. É feio, não pode fazer. Mas o que lembra que nós somos racionais, pode ficar exposto. Desde quando que o corpo humano é pecado? A ponto de a gente ter que cobrir. Desde quando, no momento, no sexo, no momento de prazer, poder expressar um som, um gemido que seja errado, é vulgar, é feio. Parece que tudo que lembra o lado animalístico nosso, vai colocar de lado, de fora. E a única parte que faz com que a gente se torne a espécie superior, essa pode ficar exposta. Dependendo da religião, a espécie humana, mulher, da cobra-cabeça, porque ela nem pensar, ela não pode. Ela não pode nem mostrar o rosto dela. Da toa que turma fala de coração. Viu, André? É uma coisa pessoal. Eu já nem uso mais a palavra animal racional, é animal mesmo. Para eu lembrar que eu sou animal. Para eu aprender a lembrar de valorizar muitas vezes o que você falou. Os clãs que me adotam. Mas como os clãs que eu falo, não um clã no sentido ruim, sabe? Mas as pessoas que demonstram realmente esse amor genuíno por mim. E, inclusive, esses amorzinhos. A Sol tá lá embaixo, o Tupã tá aqui, ó, atrás de mim. Tem que tomar um cuidado para mexer a cadeira, senão pega a patinha dele. Turma, a gente está caminhando para os 15 minutinhos final do tempo que a gente tem aqui. Se alguém quiser pegar a palavra, trazer algo mais, mas de coração eu já falo, turma. Agradecido demais por toparem estar aqui, por topar compartilhar, por me ouvirem e por também ter segurança e esse carinho de poder compartilhar com a gente que também somar. Para eu passar minha palavra aqui para quem sentir, vou falar a frase que para mim faz muito sentido e fica para nós tudo aqui. Quer aprender a viver? Tem que estar disposto a aprender com as vivas e diversas vidas que vivem a vida com a gente. Cada um de nós aqui, o simples fato de poder falar a nossa história, pode ter certeza que a gente está ensinando, mas também está aprendendo. Eu acho que isso é o transformador desses encontros que a gente faz aqui no grupo. Porque, turma, é uma sensação constante de aprendizado. Mas você sai com essa certeza de que você também ensinou. Não é ensinou porque você está ensinando o que é certo, o que está errado. Você ensina no compartilhar o que é a sua vida. Então, turma, valeu demais por toparem. E, galera, muito obrigado. Quem sentir, a palavra está aberta, tá? A gente tem mais 12 minutinhos aqui para a gente, por respeito, por nós tudo, respeitar o nosso horário. Eu já deixo de coração e de antemão agradecimento de coração mesmo. Muito amor e respeito. Valeu demais por estar aqui junto comigo nesse encontro de hoje. Vou responder por áudio. Angelina,
Se o que você compartilhou com nós, você não acrescentou com nada, você tá lascado, filho. Você sortou um caminhão de ensinamento, de aprendizado para nós aqui hoje. De coração, né? Da boca para fora, falando não, que nem sabe que você puxar eu tenho. Você tem. Então, de coração, eu agradecido demais por estar aqui junto com a gente, pela partilha sua. Posso falar? Então, né? Na verdade, todos nós aprendemos com todos, né? Os dramas pessoais de cada um, as ideias de todos, os silêncios falam muito também, né? Falam muito. Eu, a primeira vez que eu participei disso daqui, nossa, eu morri de vergonha. Falei tudo atrapalhado, com pressa, muito emocionado. A gente fica mesmo emocionado, né? Daí, muitas vezes, no meu caso, eu tenho que parar de falar um pouco, né? Porque, de repente, a emoção embarga nossas palavras e a gente começa a delirar, não sei, né? Exatamente se é essa palavra também, né? Eu também queria agradecer muito você, Samuel, ter convidado a todos nós, né? Eu, inclusive, todo mundo que está aqui, porque eu acho esses encontros assim muito, como é que eu ia dizer? Ah, eu acho assim muito enriquecedores, sabe? A gente não é rico em dinheiro, porque esse enriquecimento moral, ético, né? É muito grande, né? Não tem dinheiro que pague isso, né? Sinceramente, né? O que eu queria dizer é isso. Agradeço muito a presença de todos, agradeço você também, Samuel, ter me convidado. A gente esquece, porque hoje é sábado, né? Eu tenho perdido as suas lives direto. Eu fico lá mexendo nas coisas, quando eu vou ver, já era. Daí eu vou tomar banho, quando eu vou ver, no dia seguinte só que eu vou acompanhar a live, né? É isso aí. É isso, gente. Eu queria dar um abração em todo mundo e um beijo especial em todo mundo também, né? Um beijo virtual, né? Um beijo de amizade, né? E não seja um beijo de Judas, pelo amor de Deus, né? Beijo de Judas nunca, né? Tá bom, gente? É isso que eu queria dizer. Agradecer a Rita. A Rita acompanha muitas coisinhas que ela comenta lá no Instagram. Eu também não consigo acompanhar tudo, né? Instagram, YouTube, vídeos. Você publica 3, 4 vídeos por dia, Samuel. Não é possível, sabe? E tem os shorts, nossa, é tanta coisa, né? Então, esse momento é um momento até que a gente relaxa e vê as pessoas mesmo, né? Eu acho que hoje, com essa invenção que você fez de colocar no YouTube, muita gente aí ficou meio assim, né? Eu sugiro fazer um ou outro parecido, com tema semelhante, mas assim, no final faz a votação, eu acho, eu insisto nisso, né? Porque a gente se apresentar em público é uma coisa complicada, né? Fazer um discurso, se apresentar diante de uma turma, em formatura, em qualquer lugar, né? É uma coisa um pouco complicada. Eu mesmo não tenho maturidade para as aulas, né? As aulas de arte que eu dava era coisa relativamente simples, não tinha que ficar expondo muita coisa, né? A gente dava um tema, depois mostrava os desenhos, todo mundo olhava e via, mas não tinha que expor uma ideia, né? Eu acho difícil expor uma ideia completa, uma ideia que você não se confunda no meio dela, né? Fazer uma concatenação de ideias, né? Aqueles que têm uma oratória melhor. E outros, igual eu, que fica assim, né? Desculpe as bobagens que eu falei. Tá bom, gente, é isso daí. Passa a palavra, ok? Seu Carlos, eu agradeço de verdade pela sugestão também. Eu falo assim, não é a intenção tornar isso aqui desconfortável, pelo fato da gente estar aqui junto, Então, trabalhando aqui, compartilhando junto no YouTube, compartilhando, acho que trabalhando nós mesmos aqui, né?
Mas uma das coisas que eu falo, por isso que eu deixei muito claro no comecinho, antes da gente iniciar aqui mesmo, da gente poder fazer essa gravação, quem topasse, eu sei que não foi até para mim, sendo bem sincero, não foi uma coisa simples de chegar aqui. Vem esse medo de trazer, da gente conseguir compartilhar, porque a intenção, quando a gente fala em primeira pessoa, não é trazer muitas ideias, não é trazer uma linha de raciocínio, e sim a nossa experiência, que a gente está vivenciando. E eu posso falar que isso sem medo, acho que de afirmar mesmo. Não existe mudança, não existe transformação no conforto. A transformação, a mudança, ela é desconfortável. De hábitos, de pensamentos, de lugar físico mesmo, a mudança de tudo, ela é desconfortável. Então, assim, eu falo de coração, eu não da boca para fora, chamando coisa ruim e tal, mas eu quero manter minha vida sendo desconfortável. Não desconfortável no conforto físico, né, mas nesse desconforto de crescimento, sabe? Eu acho que foi na hora que eu comecei a olhar para os meus desconfortos frente, me expor, os meus desconfortos com uma aparência de uma outra pessoa, com a minha própria aparência, o meu desconforto com o pensar de uma outra pessoa, também com os meus pensamentos, foi a hora que eu mais cresci. Na hora que eu acho que não cresci no físico realmente, né? Porque até 1,95 m, acho que eu já parei faz tempo de crescer. Eu acho que cresci como ser humano, sabe? Cresci como Samuel. Porque eu olho para mim hoje e vejo uma pessoa que eu me sinto melhor sendo, me sinto melhor pela minha forma de tratar, de respeitar, de me tratar, de me respeitar. Turma, não é da boca para fora. Quando o YouTube foi criando o canal, ele vai falando na ferramenta, à medida que você cria o canal, tipo, cria um clipe para os espectadores poderem assistir e tal. A Chuchu conhece eu muito mais, turma, para falar, e não é da boca para fora, não. Tem muito, até coisa de filosofia de vida, eu não anoto. O clipe do canal saiu meio que, pum, abri o celular e gravei. E uma das primeiras frases que eu falo é, sem querer trazer uma verdade, ou muito menos ter razão. Porque, eu já briguei demais, não de briga, de porrada, nem nada, que eu nunca briguei de porrada, é uma coisa que eu tenho um certo orgulho de mim, nunca parti para agressão com ninguém. Mas, olha, turma, eu já tomei muita porrada ao pé da letra, vamos dizer assim, da vida, nessa tentativa de não ser eu, sabe? Acho que seria a melhor forma de falar, de não ser eu, de ser a pessoa que eu não sou. Já foi muita porrada de me auto-julgar constantemente para tudo. Puxou uma pessoa que já aconteceu dela virar para mim e falar o auto-julgamento. E eu parar e olhar e falar assim, tô mesmo, chicotinho aqui na mão. Como também eu falo assim, esse meu processo de me olhar, de me respeitar, de me cuidar, é com muito amor e respeito por mim. Eu acho que à medida que eu venho buscando e alimentando, sem querer ter razão, sem querer caçar brigas, porque essas brigas eram buscando ter razão numa fala, numa opinião, em qualquer coisa, a vida fica muito mais leve. Com muito amor e respeito por mim, eu consigo entregar para qualquer pessoa. Volta a frasezinha que minha avó falava para mim: a gente não dá o que não tem. Na época não fazia sentido. A gente não dá o que a gente não tem. Você vai dar julgamento, você tem auto-julgamento. Você vai dar ódio, se o que você sente é ódio dentro de você. Você vai trazer para fora rancor, se é o que você tem dentro de você. Então não tem como a gente não dar o que a gente não tem. Trabalhar seu próprio auto-julgamento, trabalhar meu próprio auto-julgamento, tem me feito não julgar outras pessoas. Trabalhando o meu próprio auto-julgamento, eu estou trabalhando o meu julgamento. Como eu falei, não tem como, é uma verdade que acho que isso eu não tenho medo de afirmar, sabe? Que não tem estatística. Você se auto-julga, ou se você julga uma outra pessoa, vice-versa, tanto faz, você está julgando ou está se auto-julgando. Se você aponta para alguém e fala algo, você está submetendo ao mesmo julgamento. Só que naquele momento você se vê talvez acima da pessoa, dentro de um parâmetro social,
entro com uma aparência de roupa, uma aparência estética, uma beleza de corpo, do que for, do pensar. Sou muito mais inteligente que tal pessoa. Até com bicho. Sou muito mais evoluído, sou um ser mais evoluído que o outro bicho. Eu sempre falei para mim, em qual aspecto, em qual parâmetro, em qual padrão que você está comparando para competir e falar que você é mais que o outro. Que você está em primeiro e o outro está em segundo. Então, turma, de coração mesmo, sem ficar de lero-lero aqui, para a gente poder caminhar no finalzinho mesmo. Se alguém sentir, turma, o nosso grupo são 2 encontros por mês que a gente faz. Os encontros são às quintas-feiras, de 18 às 20 horas, são 2 horas de encontro. E a gente tem também o grupo do WhatsApp. Então, sim, não é um tema específico por semana. Sempre tem um tema que a gente usa para disparar a conversa. Mas como já aconteceu várias vezes, tipo, a gente está um tema sobre auto-julgamento, por exemplo, tomar um remédio para estou com o despertador. Chegar alguém, por exemplo, com algum problema pessoal, nada a ver com o assunto. Então não é um tema fixo. É um tema mais para a gente iniciar, mas é um espaço, para ser com muito amor e respeito, um espaço de troca, de acolhimento, de autoacolhimento, de autotroca também. Então, quem sentir, turma, depois entra no canal do YouTube, esses trem, tem um link que eu sempre deixo marcado lá, entra por lá que é mais fácil mesmo. Vai estar como grupo VIP. E, Sr. Carlos, o grupo do WhatsApp, ele é uma extensão desse nosso encontro mesmo. Então, assim, quem está lá no grupo da Mandiocada junto com a gente, também tem acesso ao grupo do WhatsApp. Ali no grupo do WhatsApp, por exemplo, tem situações que a gente está conversando aqui no grupo, acabou o tempo nosso do encontro, as conversas continuam lá no grupo depois, sabe? Então, o grupo do WhatsApp, ele tá dentro do produto, Sr. Carlos, que é do grupo mesmo, do Clube da Transformação, que aí dá o direito aos 2 encontros por mês, mais o grupo do WhatsApp também. Então, se alguém sentir depois, clica lá para conhecer um pouco mais. Se tiver dúvida, me manda um e-mail para no samuel@inhamani.com, ainda em Inhamani. Eu já pedi para cancelar esse domínio também. E, galera, de coração, falando abertamente aqui mesmo com o nome. Patrícia, Rita, a Valdelúcia, Angelina, André, Chuchu, Carlos. Acho que quem passou por aqui também, que estava junto com a gente, tentando lembrar a Wilziane, se eu não estiver enganado, se eu não estiver falando errado, esteve junto com a gente aqui também. Galera, de coração, agradecido demais por topar estar junto com a gente aqui. Provavelmente esse vídeo eu vou fazer edição para diminuir, não ficar 2 horas direto. Quando eu falo edição, sem querer cortar a fala de ninguém, sem querer também limitar a fala de ninguém. Mas, turma, de coração mesmo, valeu demais por topar. Que eu posso falar de verdade, da minha parte aqui, quanto a postar isso no YouTube, vocês vão ter esse guardião de realmente manter esse espaço nosso com segurança. Sei que é muito pessoal, o expor uma ideia muitas vezes, o expor algo pessoal realmente ainda traz um medo muito maior. Então, eu agradeço de coração por toparem. Primeiro, por me permitirem ouvir um pouco do que vocês compartilharam aqui com a gente e também por me ouvirem. Acho que por dedicar esse tempo para a gente estar aqui junto nessa troca e a gente poder realmente construir isso aqui juntinho. Galera, valeu demais. Deixa eu encerrar a gravação, porque senão eu esqueço. E, turma, quem sentiu